No vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar o zu no alemão, né? Muita gente fica com dúvida como usar o zu, ele vem antes de adjetivo, vem antes de verbo, por que tem frase que ele aparece, por que tem frase que ele não aparece, o pessoal manda bastante nas dúvidas aqui no canal e eu resolvi fazer uma aula falando sobre o zu. Vou colocar a minha lousa aqui do lado, tá? Antes de explicar o zu em frases, né, vindo junto com verbos, eu preciso te falar o seguinte: o zu, quando vem antes de um adjetivo que indica uma qualidade, ele vai significar demasiado, demasiadamente. Exemplo, tá? O adjetivo teuer no alemão. Se tem o zu antes dele, então o zu ele significa demasiado ou demasiadamente. Zu teuer, muito caro. E isso vale para qualquer adjetivo, tá? Então, se tem o zu antes de um adjetivo é porque significa que é muito, que é demasiado, tá legal? Segunda observação, o zu, quando vem antes de locais, tá? Determinados locais, ele indica direção, tá? E quando ele indica direção, ele declina no dativo. Um exemplo, no alemão a gente tem a palavra estação, der Bahnhof, tá? Der Bahnhof, do gênero masculino. Se você quiser indicar a estação para a estação com o zu, então o zu declina, né, o artigo der para den, que é o dativo, tá? E ele pode até mesmo ter a sua forma abreviada, né? Você vai e emenda, fica zum Bahnhof. Então, neste caso aqui, ele está indicando uma direção, tá? Antes de um adjetivo, indica demasiado. Antes de um local, pode indicar direção. E aí a gente chega no ponto que gera a confusão na galera, tá? Antes de verbos. Por que raios temos frases em que um verbo tá no infinitivo, no final da frase, sem o zu, e de outro lado temos frases que o verbo tá com o zu? O fato é que você precisa entender, no alemão, os verbos no infinitivo, eles não são igual ao inglês, né? Um verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo dizer, sagen, dizer, tá? A forma infinitiva do verbo são as letras E, N no final dele, né? Na maioria deles, N tem alguns verbos aí que é só a letra N, mas esse aqui é o infinitivo. Ao passo que no inglês, né? O verbo dizer no inglês no infinitivo é o to say, dizer, tá? O que acontece? No alemão, em algumas frases, a gente, para deixar o verbo no infinitivo, não precisa do zu, já vou explicar o porquê. Em outras frases, a gente precisa dele para deixar o verbo no infinitivo, que é onde ele assume o papel de to, tá? Ele se traduz como sendo o to, que é o suporte ali para deixar o verbo no infinitivo. Situação, tá? Óbvio que existem muitos exceções, existem muitas regras, muitas construções de frases, não vou entrar em tantos detalhes aqui, vou dar uma noção geral para você. Você não precisa usar o zu, você não vai ver o zu antes de um verbo, por exemplo, quando há a presença de um verbo modal na frase, aqueles verbos que indicam capacidade, né? Eu posso, eu tenho que, eu desejo, eu quero, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu posso comprar um carro novo. Eu posso comprar um carro novo. Aí você começa, né, dizendo ich kann, eu posso. Kann é o verbo können na pessoa eu. Ich kann ein neues Auto, um novo carro, tá? Ein neues Auto é um novo carro. Kaufen. Aqui no caso, o verbo secundário, todo verbo modal no alemão, ele demanda um verbo secundário que complementa a sua ação, tá? Então, o verbo kaufen, ele complementa o verbo kann. Se você pode alguma coisa. Você não pode só um carro novo. Eu posso um carro novo. Não tem sentido essa frase. Então, o verbo kaufen, ele complementa, eu não consigo puxar uma seta aqui, mas ele complementa o verbo modal. Então, em frases com verbos modais, você não usa o zu aqui antes do verbo. Verbos modais, tá? Temos 6 verbos modais no alemão. Agora, se você vai usar um outro verbo, por exemplo, o verbo tentar. Tentar em alemão é versuchen, tá? Versuchen, tentar, versuchen, tentar. Vamos pegar esse mesmo exemplo, dessa mesma frase aqui, né? E você for dizer, eu
estou tentando ou tento, né? Lembrando que no alemão a gente não tem muito o gerúndio, o verbo no presente significa eu tento ou eu estou tentando. Eu estou tentando comprar um carro novo. Tá uma frase aí hipotética. Como o verbo versuchen não é um dos 6 verbos modais, né? A gente conjuga ele, tira a letra N, ich versuche, eu tento, coloca o objeto, né? O alemão não segue a mesma ordem que o português, você não diz eu tento comprar, não, você diz eu tento o objeto e o verbo secundário vai para o final da frase. Então, ich versuche ein neues Auto zu kaufen, tá? Neste caso, como não temos um verbo modal aqui, o zu entra antes do verbo, fazendo o papel que o to faria num verbo em inglês. Vejamos essa frase em inglês só a título de comparação, né? Eu estou tentando comprar um carro novo, né? Se você fosse dizer eu posso comprar um carro novo em inglês, você diria I can buy a new car, tá? É parecido, né? I can buy, óbvio que no inglês é mais simples, né? Mas não tem o to. Mas no caso de você dizer eu estou tentando, no inglês você diria I try. No inglês usa muito o ing, né? I'm trying to buy a new car, tá? Então, ó, entrou o to ali. E eu coloquei esses exemplos em inglês para que você consiga entender isso melhor, porque muitas pessoas eu explico, olha, o verbo modal, quando tem um verbo modal na frase, o verbo secundário não precisa do to de suporte para deixar o verbo no infinitivo, tá? E a pessoa, mas eu não entendo, porque não faz sentido para mim. Então veja, no inglês, isso acontece também no inglês. Então nesses casos aqui, quando não temos um verbo modal, o to ele faz o papel de to, tá? É um suporte ali para deixar um verbo no infinitivo. Um outro exemplo de frase completamente aleatório que você vai ver o to. Ela foi embora sem dizer uma única palavra, tá? Aqui não tem verbo modal, né? Você não está dizendo ela pode ir embora, ela quer, ela tem que... Não, ela foi embora sem dizer uma única palavra, né? A gente pode usar aí o passado imperfeito. Sie ging weg, tá? Ohne ein einziges Wort zu sagen, tá? Aqui é o verbo ir, no passado imperfeito. Sie ging weg, ela foi embora, sem uma única palavra dizer, né? Ohne ein einziges Wort zu sagen. E o zu aqui, mais uma vez, aparecendo para dar o suporte no verbo, deixar ele no infinitivo. Sie ging weg, ohne ein einziges Wort zu sagen. Ela foi embora sem dizer uma palavra. Ou er ging weg, ohne ein einziges Wort zu sagen. Ele foi embora sem dizer uma única palavra, tá? Está aí a principal diferença, né? Quando você tem o zu antes de um verbo na frase, quando você não tem o zu, ele vem para dar suporte no infinitivo em frases que não usam aí um verbo modal, né? Quando esse verbo não está trabalhando junto com um verbo modal. Essa é a noção básica, óbvio, tem outros casos, outras estruturas mais avançadas. Eu poderia ficar 1 hora falando disso aqui, tá? Mas como não tinha conteúdo nenhum, nem no YouTube, nem no Instagram falando sobre este tema, tem muita gente que tem dúvida, né? Obviamente, pessoas que estão mais a fundo no estudo no alemão, né? A maioria fica ali só no básico e já desiste. Eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, tá? E lembrando também que hoje, 8 horas da noite, vai começar o intensivo de alemão com histórias em quadrinhos ao vivo, tá? Eu estou testando as ferramentas aqui para fazer essas transmissões ao vivo. Vai ser uma série de episódios. Hoje eu vou explicar algumas coisas com relação à metodologia, como você estuda ou não o alemão, e vou dar um aquecimento aí para a gente partir para as aulas práticas com histórias em quadrinhos aí no decorrer dessa semana, porque na próxima semana, no dia 7, no feriado mesmo, no meio do feriado mesmo, eu vou abrir uma turma para um curso novo de alemão com histórias em quadrinhos, um curso focado aí em ganho de vocabulário e aumento na sua taxa de retenção de vocabulário através do contexto com histórias, tá? Esse curso não vai ter só histórias em quadrinhos, vai ter outros tipos de histórias cotidianas com personagens e conversas, tá? Vai ser um negócio bem diferente e bastante legal. E essa semana aí eu vou dar uma série de conteúdos para você já começar a estudar e conhecer a metodologia. Tá legal? Espero que vocês
tenham gostado deste vídeo. A gente se vê mais tarde, hoje aqui, dia 31 de agosto de 2020. Tá legal? Um abraço e até mais tarde.